sua Bíblia no Salmo de número 119. Eu vou ler do verso 92 ao verso 96. Salmo de número 119, do verso 92 ao verso 96. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Busquemos mais uma vez o Senhor em oração. Pai Santo, glorificado seja o teu nome. Somos muito gratos, porque no fim do dia do Senhor, nos reunimos para adorar aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus, nosso bendito e soberano Salvador. Agradecemos porque promessa do Senhor falar ao teu povo reunido em teu nome. Cremos nisso, ansiamos por isso. Rogamos que o teu Espírito ilumine os nossos pensamentos, ilumine os olhos do nosso coração, a fim de compreendermos, ó Deus Santo, a bendita lei do Senhor e percebermos Cristo Jesus também no Evangelho. Que o Senhor nos edifique para a tua glória. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 119, eu costumo brincar, é o livro escrito para Asaf, de Israel. É um livro escrito em forma de acróstico. Todos os versículos do Salmo 119, eles iniciam com uma das letras hebraicas, uma das 22 letras hebraicas. E você tem grupos de 8 em 8 versículos. Então, os primeiros 8 versículos, cada um dos versículos começará com a letra Aleph, depois, sucessivamente, Beit, Gimel, Dalet, até a última das letras hebraicas. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não gostam muito de decorar. Os nossos pais puritanos fizeram um breve catecismo para as crianças decorarem. A gente não consegue, às vezes, decorar nem aquela versão resumida da nossa editora. O breve catecismo era para as crianças decorarem. E o Salmo 119 é escrito em forma de acróstico também, para facilitar a memorização. E às vezes nós olhamos, pensamos nisso e quase bate um desespero no coração. É um salmo que exalta a lei, a bendita lei do Senhor. Todas as vezes que eu falo no livro de Salmos, eu gosto de lembrar que é um livro que foi compilado e, creio eu, a compilação desse livro, o editor desse livro, foi tão inspirado quanto os autores de cada salmo. A ordem dos salmos que aqui aparece não é uma ordem aleatória, a propósito disso. Quando você olha para o Salmo 1 e para o Salmo 2, os dois salmos que abrem o saltério, você percebe isso nos temas recorrentes. O salmo começa com uma bem-aventurança, no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, ele medita de dia e de noite. O finalzinho do Salmo 2 termina com uma bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O que você vai perceber nesses dois salmos é que aparece o tema da lei do Senhor. O justo é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, em oposição ao tolo ou ao ímpio, que faz pouco caso da lei do Senhor. Os resultados são vistos aqui. O justo é aquele que é como
se fosse plantado junto à corrente das águas e no devido tempo dá o seu fruto, enquanto os ímpios são como a palha que o vento dispersa. A relação do homem com o Messias, no caso aqui do Antigo Testamento, é que define se ele será visto como um bem-aventurado, um justo bem-aventurado, ou se ele será visto como um tolo que receberá a ira do Senhor por não ter se dobrado diante do Messias, que é exatamente a mensagem do Salmo 2. Beijai o filho para que ele não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Quem que pode se suster? Então, o tema da lei do Senhor e do Messias, o tema do povo do pacto, eles são recorrentes em todo o livro dos Salmos, e você vai ver, por exemplo, no Salmo 19 e no Salmo 119, dois salmos que exaltam a lei do Senhor. O Salmo 19 um pouco mais curto, o Salmo 19, esse grande salmo que nós conhecemos. Cada um dos versículos, eles estão aqui para exaltar a santa e bendita lei do Senhor. Nós vivemos tempos em que muitos cristãos acham que a lei de Deus não tem lugar, não tem valor para os crentes. Há inclusive aí um pastor famoso no YouTube dizendo que até mesmo os 10 mandamentos não têm validade para os crentes. E infelizmente muitos estão comprando essa ideia que antigamente via os dispensacionalistas de forma bem sorrateira, quando se fazia distinção entre igreja e Israel, entre o tempo da lei e o tempo da graça, dizendo nós estamos debaixo da graça, a lei não tem nenhuma serventia. E como presbiteriano eu pensei assim há algum tempo, até que eu entendi o que os nossos padrões de fé falam a respeito da lei. Se você olhar para o Catecismo Maior de Westminster, você vai aprender a partir da pergunta 91 sobre o que as Escrituras ensinam sobre o dever do homem perante Deus. A partir da pergunta 91 você tem isso. E você sabe que na criação, Deus coloca a lei no coração do homem, exigindo do homem obediência pessoal, perfeita e perpétua. Grave aí esses 3 P's. Se você olhar para o início do Salmo 119, você vai perceber algo interessante e quase que uma má notícia. Apesar de o Salmo começar com uma bem-aventurança. Porque ele diz, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Imagine o que é isso. Quantos aqui podem se dizer irrepreensíveis no seu caminho? Mas ele fala mais. Irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. E no verso 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E a ideia é que Deus não tolera a desobediência aos mandamentos. Por mais que nós, muitas vezes, nos contentemos com pelo menos. Não é assim que nós fazemos? Eu não sou tão bom, mas pelo menos eu não sou como o meu vizinho. Pelo menos eu não sou como aquele funcionário lá da minha empresa que é terrível. Pelo menos. E isso satisfaz o nosso coração. Pelo menos. Se você quiser se sentir bem com você mesmo, basta você fazer comparações. Porque geralmente as nossas comparações são bastante injustas. Nós comparamos nossas qualidades com os defeitos das outras pessoas. E então eu vou dizer, olha, eu sou melhor do que você porque eu canto e você não sabe digitar. O que tem a ver uma coisa com outra? Não tem nada a ver. Eu só quero exaltar o que eu sou e achar alguma coisa em que eu posso menosprezar em você. Então, eu estabeleço esse tipo de comparação que não tem o menor sentido para tentar me sentir um pouco melhor. Mas quando eu me deparo com a lei do Senhor, que o pastor Ageu já disse aqui, revela todo o nosso pecado. A lei é como um espelho que nos mostra como nós realmente somos. E ao nos olhar pelo espelho da lei, nós nos vemos transgressores. Quando você olha então para o início do Salmo,
e ver uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que guarda a lei do Senhor, que é irrepreensível e que cumpre à risca os mandamentos, o que você chega de conclusão é que não há solução para a sua vida. Não há como você ser um bem-aventurado. Isso porque Adão um dia transgrediu a lei do Senhor. E depois que Adão, que tinha condições de cumprir a lei, se voltou contra o Senhor, depois da queda, nenhum homem tem condições de cumprir a lei de forma pessoal, perfeita e perpétua, ainda que essa continue sendo a exigência do Senhor para a salvação. No Novo Testamento, um jovem se aproxima de Cristo e pergunta: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Jesus não falou: creia em mim, cumpra os mandamentos. E então aquele jovem diz: quais? E então Jesus começa a citar os mandamentos. Deixa de lado, ou deixa para depois, somente o da cobiça. E aquele jovem, diante da resposta de Jesus, diz: só isso? É só cumprir os mandamentos? Tudo isso eu já faço desde a minha meninice. Eu já tenho a salvação? Não, uma coisa te falo. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E você conhece o texto. O jovem saiu triste, porque era dono de muitos bens. Jesus mostrou na prática para aquele jovem que ele é um transgressor da lei. Apesar de dizer que desde a sua meninice ele cumpria a lei. Porque depois da queda não há possibilidade de você ser salvo pela lei do Senhor. A salvação após a transgressão de Adão se dá por meio da fé em Jesus Cristo, não pelo cumprimento da lei. Jesus é o homem perfeito, é o segundo Adão. Este sim cumpre a lei de forma pessoal, perfeita e perpétua. Jesus conquista a salvação, é obra de Jesus. E então agora que ele conquista a salvação, que ele morre em lugar de transgressores, ele coloca sobre transgressores a sua justiça, de modo que o Senhor os vê agora como se estivesse vendo o seu próprio filho. São os recebidos na família do Senhor, sem termos cumprido a lei, porque Cristo Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. E então alguém pode perguntar: então a lei não serve para nada mesmo. Qual é a utilidade da lei? Então o nosso ensino confessional nos ensina que mesmo após a queda, a lei moral, abre aspas, é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados, aos não crentes, e outra aos regenerados. Aos não regenerados, a lei é útil principalmente para que o homem entenda o seu estado de pecado e de miséria e olhe para Cristo, para aquele que cumpriu a lei. Mas quando este homem abraça a Cristo, quando este homem é regenerado, nosso ensino diz que uma das utilidades da lei está em levar estes homens a manifestar a sua gratidão pela salvação de Cristo, a estimar aquele que cumpriu a lei em nosso lugar, conformando-se à lei como uma regra de obediência. Ou, trocando aqui em miúdos, a lei serve para que você viva uma vida de santidade. Já que a lei é a lei do Senhor, ela revela o caráter de Deus. Ela mostra como é que um homem vive de forma santa. Muitos não sabem como fazer isso. Muitos não sabem como tirar proveito da lei de Deus para uma vida de santidade. E eu tenho enfatizado que nós precisamos, como família, nos voltar para a lei, para a palavra do Senhor, a fim de ter essa vida de santidade. O texto de hoje, os 5 últimos versículos da 12ª sessão do Salmo 119, todos os versículos dessa última sessão são iniciados com a letra Lamed, que é equivalente aí ao nosso L. Todos estes versículos ensinam sobre como você e a sua família se beneficiam da lei.
Como é que você pode se beneficiar da lei do Senhor? Você se beneficia da lei do Senhor tendo nela o seu prazer, diz o verso 92. Diz assim o salmista: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. E eu preciso que você atente aqui para o contexto imediatamente anterior. A sessão anterior, que vai do verso 81 a 88, mostra que há momentos da vida do homem que as angústias parecem não ter fim. Deixa eu ler com você, a partir do 81, diz assim, perceba as expressões: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar. 83, já me assemelho a um odre na fumaça. Verso 84, quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei o testemunho, os testemunhos oriundos da tua boca. No verso 81 a 84, o grito é quase de desespero, e parece que é uma vida onde os problemas, dia após dia, vão se avolumando. Os problemas, de fato, parecem não cessar. E aqui, então, no Salmo, no versículo 92, na parte B, o salmista relembra que as angústias foram tantas que ele corria o risco de perecer. Veja, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Diante de cada tribulação, de cada problema que ele vinha enfrentando na vida, ele entendia que quase viria a morrer. Parece que não havia mais esperança para este homem. A ideia é que os sofrimentos poderiam ter levado este homem à ruína e ao desespero. Contudo, isso não aconteceu. Por mais que os problemas se avolumassem, este homem se manteve firme. Este homem continuou na presença do Senhor. Ainda que em meio a uma situação tão terrível, ele está firmado no Senhor, e a razão está apresentada no início do verso 92. A lei era o prazer dele. E é por isso que ele está dizendo, se não fosse por isso, se a lei do Senhor não fosse o meu prazer, há muito eu teria perecido. O que sustenta este homem, então, diante de tanta tribulação e angústia? A lei, os mandamentos do Senhor. Trazer no coração a lei do Senhor. É assim que ele olha para a lei de Deus, e era assim que ele se beneficiava da lei de Deus. E é assim que nós precisamos, meus irmãos, começar a olhar para os mandamentos. Porque por vezes, até mesmo entre os crentes, há uma falsa percepção de que os mandamentos, eles existem para tirar a nossa alegria. É como se Deus fosse um grande estraga-prazeres, e com os mandamentos viesse negando a nós aquilo que nós almejamos. Nós vemos muitas vezes os mandamentos como algo negativo. Mas se você começar a olhar para os mandamentos como o que são, o reflexo do caráter santo de Deus, daí Paulo dizer que o mandamento é santo, é justo e é bom. Daí o Salmo 19 qualificar a lei do Senhor com os mesmos atributos que são dados ao próprio Deus. A lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são retos. O mandamento do Senhor é puro. Mas é Deus que é isso tudo. Deus é puro, Deus é reto, Deus é justo. A sua lei também é. Os seus mandamentos também o são. Então, em suas angústias, você pode usufruir do mesmo benefício que teve o salmista. Ao meditar
e confiar na palavra de Deus, você pode experimentar alegria, ainda que aparentemente não haja razão para alegria. Como você viu nos versos 81 e 88. Imagine você vivendo uma vida como a do salmista. Há razão para alegria? Não. Humanamente falando aqui, você percebe uma vida onde a pessoa vai murmurar e vai quase jogar a toalha. Mas ele não faz isso, porque no coração do salmista está a bendita lei do Senhor. Pode haver momentos em sua vida e na vida da sua família que falte recursos financeiros. Pode. Crentes passarão por tribulações assim. Falte saúde, faltem os amigos, faltem pessoas que estavam perto só enquanto tinham alguma coisa para ganhar, estando com você. Mas ainda que faltem todas estas coisas, nunca faltará o conselho do Senhor em sua palavra, onde você encontra a verdadeira alegria. Volte aí no versículo 24 do Salmo 119. Ele disse lá: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Compare isso com o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O seu prazer está na lei do Senhor. O que é a lei? O que são os mandamentos? São os meus conselheiros. É onde você tem o verdadeiro conselho. Afinal de contas, Jesus Cristo vai ser chamado assim. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. E sendo a lei do próprio Cristo, ela nos aconselha. E isso ocorre porque a palavra testifica sobre Cristo, sobre o Redentor. Quando você olha para Cristo, se lembra que o pior dos seus problemas já foi resolvido. E aí que você vive uma vida inteira de sofrimento e morra sofrendo, quem crê nele, ainda que morra, viverá. E não viverá qualquer vida. Uma vida abundante, desfrutada pelo Senhor. Aquilo que nós passamos aqui na nossa vida, por vezes, nos tiram a paz e nos fazem murmurar contra o próprio Deus. Porque nós não atentamos em todo o conceito da Escritura de que o soberano Deus vai usar todas as circunstâncias para santificar o seu povo, a sua igreja. E então nós pegamos toda a nossa vida, não sei quantos aqui gostam daquela brincadeira de ligar pontos. Gostava muito daquilo que vinha no coquetel antigamente. E você tem aquele monte de pontinho e tem algum desenho ali, certo? Como é que você descobre o desenho? 1, 2, 3, e vai ligando. Mas se não tivesse a numeração, o que você encontraria ali? Você encontraria o que você quisesse encontrar. Você ligaria os pontos de acordo com aquilo que você espera encontrar. Você colocaria como importantes alguns pontos. Você deixaria de lado outros pontos. E aí então, muitas vezes, os crentes que estão passando por angústias, eles olham para a sua vida, imaginem a sua vida e todos os eventos da sua vida como sendo aqueles pontinhos. E você não olha para a Escritura que vai mostrar a você como é que você liga esses pontos da forma como Deus quer conduzir a sua vida. Então você ignora tudo que Deus fez de bom na sua vida. E os únicos pontos que você liga são os momentos terríveis que você viveu. Então você elege alguns momentos e diz: Deus não me ama. Porque você passa a focar somente nestes problemas que você teve, ignorando todo o resto, toda a providência de Deus na sua vida, todo o sustento do Senhor na sua vida. Você passa a olhar somente para aquele problema. Reverendo Hermes, conhecido
de todos, né? Pastor já da Vila Guarani. O reverendo Ercio, um dia na sala de aula, explicando alguma coisa, ele gostava muito de ilustrar, talvez ele já tenha até feito isso na Vila Guarani. Ele pegou uma folha de sulfite e começou a escrever na folha alguma coisa, ou fingir que estava escrevendo. E de repente ele olhava para a classe e levantava a folha e dizia assim: o que vocês estão vendo? E automaticamente os olhos iam num pontinho. Está escrito ali, o que esse homem escreveu ali? O reverendo tem um traço, tem um ponto. Ele falava: e a folha, vocês não estão vendo? Por que nós focamos no ponto? É assim que nós fazemos nos nossos dilemas. Nós olhamos para o problema e nós não ampliamos o campo de visão. Nós não nos afastamos para perceber tudo o que o Senhor já fez e quanto Ele já tem sustentado a nossa vida. Mas se você olhar para a palavra do Senhor, para a lei do Senhor, você terá uma visão correta, por entender que, por pior que você seja diante de Deus como um pecador, você teve em Cristo redenção. Esta lei que mostrou a sua dependência de Cristo também o levou a abraçar a Jesus Cristo, que cumpriu esta lei em seu lugar. Na cruz, Jesus cravou a sua culpa. E isso deve consolar o seu coração. É a verdade da Escritura, incluindo a lei do Senhor, que leva o crente à alegria indizível que Pedro vai dizer, ainda que em meio ao sofrimento. Dê uma olhada em Romanos, capítulo 8, e veja a perspectiva do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Só tem esse tipo de convicção alguém que olha para a palavra de Deus. Alguém que tem a palavra de Deus guardada no seu coração e que compreende o que o Senhor está fazendo na sua vida. Conhecer a palavra dá a você o benefício da alegria e do consolo. Este é o benefício que você tem na lei do Senhor, mas há mais um benefício. Você se beneficia da lei tendo-a sempre na sua lembrança. Veja o verso 93, volte lá no Salmo 119, verso 93 diz assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Veja, ele já reconheceu que a lei é o seu prazer. Não fosse a lei ter sido o meu prazer, eu já teria perecido. Há muito eu já teria perecido. Agora então ele está resoluto. E a sua resolução, já que a lei é tudo isso, é a minha alegria, eu não vou me esquecer da tua lei. Ele já disse aqui no Salmo que guarda no coração, ou vai dizer, né, a palavra para não pecar contra o Senhor. Ele já disse que o jovem mantém puro o seu caminho, guardando no coração a palavra. Ele vai dizer no versículo 105 que a palavra é a lâmpada para o seu pé e a luz para o seu caminho. Seria então uma tolice deixar de lado tamanha fonte de conforto, consolo e alegria. Principalmente por conta da afirmação que ele está fazendo aqui no verso 93. Ele diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, porque por eles, pelos preceitos, o Senhor me tem dado vida.
Agora lembre, a salvação é dada pelo cumprimento da lei, pela obediência da lei. É assim que Deus dá a vida. Foi assim que a vida foi prometida a Adão. Você não tem condição de cumprir a lei. Mas por meio da lei Deus deu vida, porque Cristo cumpriu a lei e deu a você a vida eterna. É por conta da obra de Cristo, é por conta da obediência pessoal de Cristo. Mas você também foi alvo desta salvação, que agora vai ser desenvolvida na santificação, quando você olha para a lei do Senhor, não se esquecendo dela e tendo como baliza da sua vida. Essa é a ideia de que o Senhor deu vida a ele por meio dos preceitos. Se você voltar lá em Deuteronômio, capítulo de número 32, o texto diz assim, no verso 45, Deuteronômio 32, 45, tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras da lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para possuir. Não é sem razão, então, que você tem lá no Salmo, no Deuteronômio 6, que foi lido na liturgia, a ordenança do Senhor: estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás todo o tempo. A vida abundante que Cristo tem para os seus passa pela obediência à palavra de Deus. E de novo, você sabe que Jesus cumpriu a lei. Razão de você ter vida por meio dela. E na palavra você tem revelada esta verdade. João capítulo 5, verso de número 24, o texto bíblico vai dizer assim: João 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. É preciso dar ouvidos à palavra e crer na palavra. A forma como você vive essa vida está revelada na bendita palavra do Senhor. É por isso que o benefício da vida está ligado à palavra obedecida plenamente por Cristo, para te livrar do pecado e te libertar, para que agora você também tenha condições de cumprir a lei, algo que você não conseguiria antes de Adão, antes de Cristo. Porque a condição do homem depois de Adão, como disse Agostinho, é de que ele não pode não pecar. Tudo que ele faz é pecado. As melhores ações de um ímpio são pecado, são uma ofensa ao Senhor. Mas você foi libertado por Cristo para poder colocar em prática a palavra de Deus. Você precisa guardar a palavra no coração. De outra forma, você não conseguirá viver a vida abundante que Cristo já deu a você. E nos nossos relacionamentos familiares, você precisa atentar para as orientações da Escritura. Mas nós queremos ter uma vida boa na família com maridos que não estão dispostos a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Com esposas que não estão dispostas a se submeterem a seus maridos como a igreja é submissa a Cristo. Com filhos que não obedecem aos seus pais. Com pais que criam os filhos de qualquer forma e não na disciplina e admoestação do Senhor. Como é que uma família viverá cheia do Espírito Santo sem atentar para a palavra de Deus? Vivendo de qualquer forma e de qualquer maneira. Ontem nós vimos o que ocorre quando a família se esquece do Senhor.
se esquece da lei, se esquece dos benefícios da igreja, dos sacramentos, dos meios de graça. Não há como viver de fato uma vida abundante longe da obediência aos mandamentos, obediência que eu reafirmo é possível, porque Cristo já libertou você do pecado. Há muita gente que diz crer em Jesus, mas que não procura guardar na sua lembrança a Escritura e vivem da mesma forma que os homens desse mundo, que não têm esperança. E sempre quando eu falo de guardar a palavra no coração, eu preciso enfatizar que eu não estou dizendo que você precisa decorar versículo com endereço. Por mais que eu acho que isso seja importante, mas não é o mais importante. E eu creio que não é o mais importante porque Deus não revelou a Escritura com capítulo e versículo. Se fosse tão importante guardar o endereço, viria com o endereço. É lógico, é uma facilidade que nós temos. Mas você pode não saber o endereço. Se você souber que o Senhor é o seu pastor, que nada falta a você, que Ele faz você, que Ele leva você aos verdes pastos, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer nada, mesmo não sabendo que esse é o Salmo 23, você tem esperança. Eu costumo dizer que eu sou ruim de memorizar endereço, e talvez aconteça isso lá com vocês, em endereço físico mesmo. Se alguém disser assim, como que você chega na casa do pastor Agil? Aí você vai falar assim, olha, eu sei que é lá pro lado do bairro tal. Como é o nome da rua e o número da casa dele? Você não tem ideia. E o apartamento? Piorou. Eu não sei. Mas se você pegar o carro ou o ônibus, você vai chegar lá na casa dele. Você sabe como chegar lá. E eu creio que se o crente souber, por exemplo, que quando Paulo escreveu aos Romanos, ele falou que em Cristo Jesus você é mais que vitorioso. Ainda que você não saiba que isso está lá no capítulo 8, se você gastar uns minutinhos, você vai chegar no texto. E mesmo que você não esteja com a Bíblia na sua mão, isso vai alimentar a sua alma. É isso que eu entendo que é guardar a palavra no coração. Guardar versículo é bom, principalmente para brincadeira da tarde. Mas é mais importante que a sua alma esteja alimentada e cheia da palavra de Deus. Há pessoas que conseguem citar muitos textos bíblicos de cor. Você fala assim, aonde está isso? Eu não sei. Eu sei que está na Bíblia. Mas o versículo eu não sei. E de plus, se você conseguir decorar o versículo, beleza, melhor ainda. Melhor ainda. Mas guarde a palavra no seu coração. Porque quando você não faz isso, como eu disse, você começa a agir como não crente. E é por isso que Jesus manda disciplinar, considerando como gentio e publicano. Porque pessoas que agem como gentios e publicanos precisam ser tratados como gentios e publicanos. É por isso que quando Jesus exortou os seus discípulos, dizendo, vocês não têm que andar ansiosos de coisa alguma, ele lembrou algo grave. Não se preocupem com isso é coisa de gentio. Gentio é que vive preocupado. Vocês têm um Pai Celeste. Eles sabem o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Mas há muitos crentes, como gentios, preocupados com o futuro, ansiosos, entristecidos, sem esperança, porque não tem o que lembrar. A palavra não está guardada no coração para se beneficiar da lei, vivendo uma vida reta, somente tendo em sua lembrança. Você precisa conhecer os mandamentos, a fim de tomar decisões, a fim de tomar atitudes piedosas diante do Senhor. Mas você também se beneficia da lei do Senhor, tendo-a em alta conta. Nos 3 últimos versículos aqui, dos versos que eu li hoje, eu vou voltar aqui no Salmo 119, você consegue perceber que o salmista estima que ele tem em alta conta a palavra de Deus, e é por isso que ele se beneficia da palavra de Deus. No verso 94,
há uma declaração aqui de pertencimento e um clamor pela salvação. Veja só. Sou teu, salva-me. Então, primeiro vem a declaração de pertencimento. Eu sou teu. Depois o clamor. Salva-me, pois eu busco os teus preceitos. E esta salvação, como você pode perceber, então, não é do inferno. O salmista não está dizendo aqui, Senhor, eu estou indo para o inferno, então o Senhor me salva. Ele crê em Deus, ele pertence ao Senhor. A salvação a que ele se refere aqui é a salvação dos seus inimigos, daqueles que queriam fazer mal contra ele, das circunstâncias adversas que ele estava experimentando. Ele é crente, eu sou teu, mas de fato está sofrendo perseguição. Verso 95, os ímpios me espreitam para perder-me. Era isso que estava acontecendo. A situação era difícil. Senhor, olha para a minha circunstância, olha para o que está ocorrendo, veja o que os ímpios estão fazendo, salve a minha vida. E é por causa dessa perseguição que ele está clamando que o Senhor o preserve e o salve. Aí no verso 94, salva-me, Senhor, eu sou teu. Mas essa oração, ela vem acompanhada da afirmação de que ele tem apreço pelos mandamentos do Senhor. O que mostra aqui a sua convicção de eu sou teu, ela é verdadeira, é a relação dele com a lei. Não é interessante isso? Veja o verso 94b. Pois eu busco os teus preceitos. Verso 95, a parte B. Eu atento para os teus testemunhos. Porque não adianta falar, eu sou de Jesus, sem guardar a lei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, se você não tem prazer na lei do Senhor, você pode declarar à vontade o quanto você ama Cristo. Você está se enganando. Você está tentando se iludir. Porque a fé é vista nas atitudes, não é assim que Tiago nos ensina? Você mostra a sua fé sem as obras. E eu, com as minhas obras, eu vou mostrar a minha fé. E que obras são essas? Segundo Paulo, as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, você aprende isso. É na lei. É na lei. O pessoal que rejeita a lei de Deus é aquele pessoal que diz, hoje, a única lei é a lei do amor. Ok, qual é a lei do amor? O que significa isso? Sabe qual é a lei do amor? Honra teu pai e a tua mãe. É assim que você mostra o amor pelo pai e pela mãe. Lembra de Jesus dizendo para os fariseus, vocês ajeitam a lei de Deus para rejeitá-la. Vocês têm responsabilidade com pai e mãe, e para se livrar da responsabilidade, vocês dizem assim, o que eu teria para oferecer para o meu pai e para minha mãe, eu estou ofertando ao Senhor. E é claro que o Senhor é mais importante que o meu pai, que a minha mãe. Mas a motivação era simplesmente se livrar da obrigação de honrar pai e mãe. Com a desculpa de estar amando a Deus. E é por isso que eu gosto muito quando o apóstolo diz, porque toda a lei se resume em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas que negócio é esse? Como assim amar o próximo? Deus é mais importante que o próximo? Sim. Como é que você diz amar um Deus que você não vê, se você não ama o próximo que você está vendo? O amor a Deus é visto nas nossas relações. Não é somente no seu zelo pelo culto, divorciado da sua vida de amor ao seu semelhante. Israel foi rejeitado por Deus em seu culto exatamente por isso. Eu já citei aqui o capítulo 1, acho que no primeiro dia, quando Deus fala que estava farto daquele culto e convida o povo então a se arrepender, dizendo que as mãos do povo estavam cheias de sangue. Então ele vai dizer, lavai-vos, purificai-vos,
tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Deus ordena que aquele povo cumpra a lei em relação ao próximo. É por isso que quando perguntam a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo não é depois desse. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mostra a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras vou mostrar a minha fé. Nós demonstramos que amamos a Cristo, colocando em prática a lei. Deus não deixa por sua conta, sabe, dizer o que é amar. Ele te ensina. E se você quiser saber qual é a lei do amor, olhe para os 10 mandamentos. Olhe para a lei moral do Senhor, para como devem ser as nossas relações. Perceba aqui no Salmo que ao mesmo tempo em que os ímpios estão tentando destruir este homem não tem como ocupação tentar se defender do que está acontecendo. Ele diz assim no verso 95: os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. O que você faz quando alguém te injuria, te humilha, quando alguém te persegue? Não, eu não sou bobo, eu vou me defender. Este homem não está gastando tempo se defendendo. E confia no seu Senhor. Os ímpios estão gastando tempo com isso. Eu estou gastando tempo em conhecer o Senhor. Ele se esconde no seu Senhor. Ele sabe, por meio da palavra, que ele tem segurança no seu Senhor. E é do Senhor que ele espera a salvação e o livramento. Não é ele que se livra a si mesmo. Não é ele o responsável pelo seu bem-estar. Há alguém que cuida dele. Então, se Deus está cuidando de você, atente na lei do Senhor. E foi dada a você, para que você o honre e viva para ele de todo o coração. Você se beneficia da lei, tendo-a em alta conta, por ter a certeza de que as promessas feitas pelo Senhor aos seus filhos serão cumpridas. Deus não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. O problema é que, por não conhecer a lei, muitos estão esperando em muitas coisas que Deus não prometeu. O fim disso é decepção. Não acredite. Não espere pelo que Deus não disse que faria. Mas se a sua oração estiver firmada naquilo que Deus prometeu, tenha esperança. Deus responderá à sua petição ao buscar cumprir os mandamentos, adequando-se à lei do Senhor, lutando contra o pecado. Você vai aumentando a sua convicção a respeito de quem Deus é, de qual é a sua situação diante dele, da obra graciosa de Cristo em seu favor. E isso inevitavelmente levará você a andar em segurança, ainda que em meio às adversidades. Os homens podem tramar contra você, contra a sua família. Deus continuará olhando firmemente para você, enquanto você está olhando para Jesus Cristo. Então, rogue a Deus que o ajude a não permitir que as adversidades que assolam o seu lar venham abater a você e impedir você de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Muitos têm desanimado diante das aflições. E a primeira coisa que fazem, infelizmente, é abandonar o povo de Deus. É desprezar os líderes, os pastores que Deus deu para ajudá-los, para apacentá-los, para levar as cargas, para exortá-los muitas vezes, trazendo-os ao arrependimento. Mas o verso 26 demonstra um pouco mais sobre o pensamento do salmista em relação à lei. Diz assim: tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Isso aqui é interessante. Toda a perfeição tem o seu limite. É claro que o salmista não está falando de Deus e da sua perfeição. Ele está falando da perfeição das coisas que foram criadas, daquilo que nós percebemos
de toda a criação de Deus. Tudo que foi criado é aparentemente perfeito, mas tem limite. Salomão, por exemplo, o homem mais sábio do mundo, cai em transgressão por conta de mulheres. Você fala, ele não era tão sábio assim, não, ele era o mais sábio. Toda perfeição tem o seu limite. Os melhores esportistas em suas modalidades, um dia eles começam a entrar em declínio. As mais fabulosas construções que já se teve notícia se foram. E o que nós olhamos hoje e vemos que é maravilhoso, um dia talvez serão também ruínas. Tudo tem o seu limite. E se você quiser perceber isso em você, veja aí no espelho. Pasme, eu já fui cabeludo. E quando eu era cabeludo, eu nunca imaginei que eu fosse ficar careca. Quando eu cheguei no JMC, era um topetão, assim, bonito. Eu estava falando esses dias que eu fui jogar com o pessoal da igreja e o pessoal me lançou uma bola e eu pensei, vou matar no peito, jogar de lado, chutar no ângulo e vou sair comemorando. E ficou aqui. Aqui deu tudo certo. Mas o meu corpo não acompanha mais. Eu percebi isso, teve uma época que eu estava bem gordão aqui em Mogi. Hoje eu estou com 82 quilos, mais ou menos, 83. Eu estava com 96 quilos, desse tamanho todo, certo? E um dia temporal em Mogi, a congregação foi destelhada. Os diáconos ligaram, falaram, pastor, está chovendo dentro da igreja e nós vamos subir no telhado para consertar. Falei, beleza, estou indo para aí. Peguei o carro, parei na frente da congregação, tinha aqueles portões que dá para você escalar. Eu corri, pulei e do jeito que eu pulei, eu fiquei. Eu não conseguia me movimentar, eu falei, não consigo subir. Ou quando eu comecei a usar óculos, e é terrível, porque você vai envelhecendo, você não consegue mais fazer o que outrora se fazia tão bem, desenvolvia tão bem, você começa a ter problemas, porque mesmo aquilo que foi criado perfeito por Deus tem o seu limite. Nós estamos vivendo debaixo do sol, a comparação é, toda perfeição tem o seu limite, o teu mandamento é ilimitado. Não há limite para o mandamento do Senhor. A palavra do Senhor é eterna. E é por isso que você olha desta forma para a palavra de Deus. Jesus afirmou que as suas palavras não iriam passar. Ela é a fonte infinita de sabedoria. Talvez aí na sua profissão, você já tenha lido alguns livros que na época revolucionaram a sua forma de trabalhar. E passados alguns anos você olha e fala assim, eu trabalhava assim. Porque já criaram uma ideia melhor do que aquela. Aquilo que era o ápice da tecnologia, você olha hoje e fala assim, sério? E é legal quando você percebe os seus filhos, que estão acostumados com toda a tecnologia de hoje, olhando algumas coisas do passado, e fala assim, o que é isso? O negócio é esse? Certo? Então, muita literatura que você se beneficiou dela, passou. A escritura que falou a Davi, fala a você. A escritura que falou a Arão, fala a você. Que tratou com o coração de Abraão, trata com o seu. E é por isso que Paulo pode dizer que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Talvez alguém diga assim, não, isso era para aquele tempo, como muitos fazem hoje. Quando leio, por exemplo, o livro de Coríntios e diz assim, não, isso que está falando para a mulher aqui é cultural. Isso é para aquela época, nós estamos no século XXI, isso não se aplica a nós. E quem fala isso não se percebe afirmando que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou a Escritura Sagrada, estava sujeito à cultura da época. Influenciado pela cultura da época. Isso é uma heresia sem tamanho. A palavra
continua atual. É um livro que vai continuar sempre atual. É por isso que você precisa guardá-la no coração. Porque é por meio dela que o Senhor irá tratar a sua vida. Você nunca vai poder deixar de lado a palavra. Hoje nós conversávamos aqui à tarde, eu citei aqui para o pastor Ageu, que um diácono chegou lá na igreja e disse de um pastor da cidade dele, que fez a seguinte afirmação: só depois de 2, 3 anos na igreja o pastor tem que ir embora, porque ele não tem mais nada para falar na igreja. Eu falei que eu estou pregando em Samuel hoje de manhã. E ao pregar agora em Samuel, eu estou reparando alguns detalhes que eu nunca tinha reparado. E sempre vai ser assim. Você vai ler a Escritura e vai achar coisas que você nunca tinha reparado. Ninguém vai se formar nessa escola aqui. Pelo menos não até que Cristo venha. Eu acho que nem nesse tempo, porque depois nós continuaremos a conhecer o Senhor eternamente. Deus é tão glorioso que Ele nos deu a palavra enquanto estamos aqui, mas Deus é muito mais do que revelou a nós. E para que conheçamos isso, temos a eternidade. A palavra é perfeita. É por isso que Davi vai dizer, ela é perfeita e ela restaura a alma. Aí o crente vai educar os seus filhos, como eu disse, vai na influência, vai no livro da moda. Aí o casamento está em crise, ele vai ver um filme, que falaram que é um filme que vai revolucionar o casamento dele. E nessa loucura, pasmem, eu vi uma igreja lá do Espírito Santo, que a SAF reuniu e foi ao cinema e tirou foto, selfie, com o cartaz do filme. 50 tons de cinza. Recomendado por alguns pastores para melhorar o casamento. Se o camarada vai dar uns 3 bufetes na mulher, vai melhorar mesmo. Nós temos a lei de Deus que nos aconselha, que é ilimitada. E nós desprezamos pela pretensa sabedoria desse mundo. Meus irmãos, o texto então mostra como é que você se beneficia da lei. Você precisa ter nela o seu prazer. O homem justo, justificado por Cristo, ele ama a palavra do seu Senhor. Tenha sempre na lembrança, guarde no coração a palavra de Deus, a fim de ter consolo, conforto, ânimo e ficar firme, permanecer firme diante das tentações. Tenha em alta conta. Não há outro livro em que você pode encontrar a sabedoria de Deus. Tiago vai afirmar que se você precisa de sabedoria, você pede a Deus e Ele dá liberalmente, mas Ele dá por meio da palavra. Se você já pediu sabedoria a Deus e não olhou para a Escritura, você pediu errado e pediu em vão. E todos esses benefícios são possíveis porque Jesus, de forma perfeita, tinha o seu prazer na palavra do seu Pai. Foi por isso que ele cumpriu perfeitamente todos os mandamentos. Ele tinha a palavra em sua lembrança. Ao ser tentado, o Senhor Jesus Cristo poderia ter dado um choque no diabo. Passa. Ele se utilizou da Escritura. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Foi assim que Cristo venceu a tentação. Ele afirmou que a sua comida consistia em fazer a vontade do seu Pai e ainda assim, vivendo de forma pessoal, perfeita e perpétua a lei de Deus, ele sofreu o castigo destinado a você. E dessa forma, a lei que servia somente para condenar a você, mostrar a feiura do seu pecado, serve agora como baliza para que você viva uma vida piedosa diante do Senhor, para que você honre o seu Salvador. E por amor a Cristo, você deve estimar a palavra, guardá-la no coração, ter nela o seu prazer. Eu relembro aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. É dessa forma que você conseguirá, como Paulo, estar contente em toda e qualquer situação.
É assim que você vai aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Louve a Deus pela palavra. Nunca deixe de lado, para que Deus seja honrado, para que o seu Redentor seja glorificado. Vamos orar. Senhor Deus, nós exaltamos mais uma vez o teu nome. E queremos rogar ao Senhor que dê a nós, ó Deus, cada dia mais amor por tua palavra, porque é nela que aprendemos do grande amor do Senhor por nós. Amor maravilhoso, a ponto de dar o teu Filho unigênito para sofrer a nossa condenação e cravar na cruz a nossa culpa. E agora, Deus Santo, libertados do pecado, tirados das trevas, trazidos para o reino do Filho do teu amor, tenhamos o nosso prazer na tua lei e nela venhamos a meditar de dia e de noite. Que o nosso coração esteja de fato cheio da palavra do Senhor, com o intuito de não pecar contra ti. Esse seja o nosso maior desejo. E que, em decorrência disso, recebamos as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Que a nossa motivação em guardar a tua palavra não seja simplesmente o nosso benefício, mas que este benefício seja a consequência de uma vida que honra e bendiz o teu santo nome, de uma vida grata pela salvação que encontramos no nosso maravilhoso Salvador. Em nome dele oramos e agradecemos. Amém.